chega, se você está em ordem, você vai estabelecendo o quê? Ordem. Então, aquele cenário antes da pintura da parede mostrava exatamente as desordens nossas, entendeu? E que a gente fazia por maldade? De maneira alguma, não. Assim é na nossa vida, você sabia? Que, às vezes, você vai ter uma vida ajustada que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, e o que vai acontecer? Você vai começar a bagunçar essa vida. Foi assim no princípio, Deus deu a vida dele para Adão e Eva, uma vida perfeita, maravilhosa. E o que aconteceu? Adão, obviamente, Eva, por influência, eles começaram o quê? A bagunçar um cenário onde eles estavam, que era o quê? Um cenário espiritual geográfico perfeito, em ordem. Então, vai chegar um momento da sua vida, que são fases da sua vida, por exemplo, você chegou a ouvir a palavra do reino e desbloqueou muita coisa na tua vida. Então, aquele primeiro momento, aquele nível de cenário estava muito bom. E aí acontece o quê? Depois você vai colocando adereços porque é legal, vai colocando situações porque é bom, parece que é prazeroso. E quando você imagina, está tudo o quê? Tudo marcado, tudo deformado. Está fora do original. Está fora do original. Mas imagina quando você tem algo que estava deformado, e depois Deus dá uma organizada, e depois você bagunça tudo. Quantas vezes, até o processo do batismo, hoje eu estava vendo no Facebook, que tem umas lembranças lá do batismo, eu não sei qual foi o período, eu não tenho que lembrar, vocês têm que lembrar, no dia que vocês se batizaram, e aí, aquele momento parecia ser perfeito, é ou não é? É o momento perfeito, você sentiu o abraço de Deus, o amor dele, o cuidado dele, parece que a sua vida estava ali. E no decorrer do tempo, o que aconteceu? Foi colocando coisas que Deus nunca disse que era para colocar. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando do propósito original. E quando nós começamos a falar e a ensinar sobre reino, nós estamos falando de voltar para a origem. E qual foi o nosso erro e a nossa falha, às vezes? Foi que nesse momento, porque nós temos muitas mentes, obviamente, imagina um lugar com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 200 pessoas, são muitas mentes e acaba assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aquilo que era para ser algo estruturado acabou ficando o quê? Assim é, seja uma família, assim é, talvez seja a sua empresa, assim é, seja o seu trabalho, assim é, seja o seu casamento, assim é o espaço. Por exemplo, essa parede aqui ela foi pintada, sim ou não? O que está fora, desconforme hoje? Na ótica de vocês olhando, o que está, que é visível? Você está olhando para isso e essa não está mais conforme. Por quê? Porque foi ajustado a parede e agora aquilo que parecia normal precisa ser mudado. O que vocês conseguem ver? Esses cabos, mas tem mais alguma coisa que é visível, está diante de você. Não, isso é porque não tá, já vai ter trabalho, ainda vamos pintar ainda, não terminou. Perfeito, isso aqui, ó. Tá feio. Ficou feio. As beiradas, não tá legal. É ou não é? Então, quando você começa a limpar uma área da tua vida, a área que está bagunçada, você vai conseguir enxergar. Mas se você não organizar a área da sua vida, aquilo que é feio, bagunçado, que não está dentro do escopo, não está dentro da dimensão, aí fica ali como normal. Então, hoje eu quero pegar todo esse cenário para falar coisas muito importantes. Porque hoje, se a gente olhar o resultado da nossa caminhada, é resultado talvez de muitas coisas que a gente foi colocando. E a gente não consegue ver o propósito original, por quê? Porque nós fomos colocando muita coisa. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, dessa maneira, e foi. E quando nós vimos, nós estávamos igual a parede, cheio de marcas, cheio de coisas que parecia ser legal, que parecia ser importante, mas que quando depois a gente foi deixando o quê? Marcas. Mas existem muitas coisas na caminhada que vai ser assim, você vai passar primeiramente, você vem com bálsamo. Bálsamo significa o remédio da cura. E parece que não melhorou. E você vem, não melhorou. Está ali. Parece que é difícil ali a mudança de tudo. É ou não é? Então hoje todo esse cenário ele tem a ver muito com a palavra. Por quê, amados? E desde já, essa semana, a gente tem se encontrado com uma pessoa muito extraordinária. Ela é cheia de algo que eu digo, é o resumo da vida cristã. Uma pessoa que é cheia do caráter. Olha só, do caráter. Como vocês viram, eu coloquei nos meus stories, a apóstola Dejanira, nós temos um contato muito direto com ela. Ela é daqui de Belo Horizonte. Ela ficou, eu acho que 20 anos, eu não lembro, lá em Manaus. No tempo que nós estávamos no processo de se converter, para mim, eu vou falar da minha realidade, da pastora é outro, e depois, se ela quiser, ela pode dar testemunho disso, mas da minha realidade, foi muito profundo. A apóstola Dejanira, naquele tempo como pastora, ela era diretora do IECRE, ela era coordenadora da Escola de Formação
falou bem assim, olha, esse aqui, de toda essa caminhada que eu estou, esse é o livro que eu escrevi. E passou. Né? A gente já estava também construindo um momento, né, para ela poder estar conosco de uma maneira mais intensa. E aí, então, quando eu li o livro, amados, eu mergulhei no meu início. Porque ela foi a minha professora, ela foi a minha mestra, né? Ela que me ensinou os inícios, e tenho falado exatamente isso, dos momentos de ajustes, dos momentos que, os defeituosos, que a gente acha que é normal na nossa vida. Ah, é normal isso, eu sou crente, mas é normal tirar brincadeira, assim. Ah, eu sou crente, mas é normal andar com essas pessoas. Então, ela me ensinou isso. Me ensinou que eu falo no particular, mas ela ensinava a toda a igreja, ela ensinava na escola, né, de pastores, na escola da liderança, ela ensinava em todo o tempo. Então ela foi uma pessoa muito marcante na minha caminhada. E hoje ela vê, né, o trabalho que a gente faz, é uma alegria para ela. Né? Eu aprendi exatamente com ela, porque a gente aprende com pessoas. Eu não posso dizer assim, eu aprendi com Deus. Não, Deus sempre vai usar pessoas para nos ensinar. E eu sempre dou honra a quem merece honra. Né? Então eu aprendi com ela exatamente esse ponto de caráter. Eu me lembro quando eu me converti entre aspas, porque a gente acha que frequentar é se converter. Na verdade, eu comecei a frequentar as reuniões do Corpo de Cristo, mas eu era muito mentiroso. E não era um mentiroso porque gostava de mentir. Eu era um mentiroso porque eu vivia no meio de mentira. Eu vivia no meio de engano, eu vivia no meio de negociatas, no meio de gente corrupta. Eu sobrevivi mediante a mentira. E é interessante que a mentira aonde o diabo me fazia me mover era exatamente a mentira por sobrevivência. Porque eu achava até que era justo, porque existe aquele que fala assim, eu minto, porque eu esqueci de dizer a verdade, porque isso não é relevante, porque a mentira é de brincadeira. Então eu me achava justo. Por quê? Porque eu mentia para sobreviver. Eu mentia para ter o pão para comer, eu mentia para me poder ganhar uma barganha. Você está entendendo? Então esse era o meu problema. Então eu mentia por quê? Porque eu tinha que sobreviver. E tem gente que mente não é para sobreviver. É porque a natureza da mentira é outra. É como eu digo assim, mas quem sou eu que outrora mentia também, mesmo que fosse para ganhar um pedaço de pão? Burlava para poder ter um prato de comida. Enganava para poder, entendeu? Ter a barriga cheia. Então, as mentiras que eu contava, ainda que fosse por sobrevivência, eu entendi quando ela ensinou que era um caráter deturpado. Era uma deformidade na minha vida. Mas eu precisava. Mas é uma deformidade. Porque tem gente que olha para esse tipo de pessoa, né, e acha que é mentiroso, mau caráter. E às vezes, esses contam mentirinhas brancas. Que, não, eu falei porque eu não lembrei na hora, eu me enganei nos cálculos, eu fiz um cálculo errado. Você está entendendo? Então, tem gente que julga ser melhor do que outra, mas também é mentirosa. É também enganosa. Né? E eu aprendi isso porque eu achava que eu era melhor do que alguns mentirosos. Né? Por quê? Porque eles não precisavam mentir. Eles não precisavam enganar, falar a verdade, amigo. E eu vim de um meio assim, aonde o meu pai mentiu para minha mãe, depois a minha mãe mentiu para mim para ir embora, o meu pai mentiu para minha mãe, abandonou ela, a minha mãe mentiu para mim, disse que depois iria mandar me buscar, e aí eu fiquei com a minha tia, depois a minha tia mentiu para mim, dizendo que eu tinha que ir. Então as mentiras sempre foram diante de necessidades. Sobrevivendo. Mas hoje, as pessoas elas não mentem por necessidade. Elas encontraram prazer na mentira. Elas encontraram felicidade na mentira. Elas encontraram uma maneira de querer se sair de determinadas situações. Porque o caráter delas também é tão pior do que quem está fazendo ou praticando coisas terríveis. Mas depois a gente viu o quê? Quando ficam aqueles que realmente a gente observa o estrago que ficou na parede. Né? E isso é na nossa vida. Quando as pessoas elas foram, eu vi o estrago que ficou. Eu vi o estrago que ficou quando meu pai foi, quando a minha mãe foi, quando a minha tia foi. Então, eu cresci, como Isaías disse, no meio de pessoas mentirosas. E depois que eu aprendi isso, eu lutei contra esse deformidade maligna. E é algo que eu detesto, é mentira e engano. Falsidade. Falsidade. Na última reunião eu dei testemunho de que nós ganhamos uma causa da Boquim, onde tinha que nos instalar em Roma. E aí o advogado colocou lá as coisas e não era exatamente como era. Por quê? Porque ele colocou que a Boquim não deu nenhuma assistência. E depois, quando saiu a causa com valor muito bom, eu falei, não, mas está errado. Eles deram sim assistência para nós. Eles conseguiram outro hotel, só que não tinha vaga, não tinha disponibilidade no raio do centro de Roma. Eles deram sim benefícios de café da manhã, eles deram. E aí o advogado disse, não, mas o juiz já deu sentença ganha. Eu falei assim, não, mas está errado. E aí ele me pergunta, o que é que você quer? Que revise o processo? Eu prefiro ser justo do que ganhar dinheiro ilícito. Sabe o que é isso, gente? É caráter. É caráter.
Mas isso tem a ver comigo, não tem a ver com a minha família, não tem a ver com a minha esposa, não tem a ver com a minha filha. Tem a ver comigo, quem eu sou. Diante das escrituras que eu preciso ler, viver e ensinar. Porque nós não temos mais isso, esses padrões, onde ministros não temem, ou de fazer a coisa errada e depois estar pregando para as outras pessoas. Ensinando as outras pessoas como se fosse uma vida normal. Mas é uma vida diabólica, mau caratismo é diabólico. É a semente que Satanás colocou desde o princípio. E eu não vou dizer, amados, que talvez eu seja, né, na sua plenitude ainda de Cristo, perfeito. Eu posso me enganar. Eu lembro até muito bem, uma vez que até a pastora me chamou a atenção, que eu sou muito ruim de datas, por isso que hoje eu falo assim, eu não sei qual foi a data. Porque às vezes eu dava uma data e ela dizia assim, olha, essa data que tu deu tá errada. Eu falei assim, cara, eu me senti muito mal. Você sabe quando você se sente indigno até de pregar? Porque eu me senti assim, então eu enganei as pessoas. Porque se eu disse que foi na data X, e aí? É ou não é? Então hoje você vai ver, por exemplo, a data do batismo. Eu não lembro. Se de repente fala assim, o Facebook me lembrou, foi hoje que vocês se batizaram. E se não foi? Seria uma grande mentira. Então Satanás pode sim querer me induzir a uma mentira aonde possa não estar na minha mente, nem no meu coração. Mas ele pode o quê? Induzir. Porque foi isso que ele fez o quê? Com a Eva. O pecado não estava no coração de Eva. O pecado não estava no coração de Adão, mas ele conseguiu o quê? Induzir. Mas esse é o papel de Satanás. De induzir você a um nível de mau caratismo. Porque o mau caratismo é uma das sementes que está ligado literalmente à corrupção humana. Olha só. A corrupção humana. Jesus veio, amados, olha só, para restaurar esta imagem. Cristo em vós é a imagem de Deus pleno em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Que a restauração de todas as coisas significa exatamente esse trabalho que vocês estão fazendo. Tirando, arrancando, raspando, lixa número 100. Eu lembro muito bem quando nós recebíamos ministrações como essa, amados, lá na escola, né? E ele falava bem assim, com essa turminha aqui, você passa lixa número 15, número 20, número 40, número 50. Né? Mas eu falei bem assim, Deus, eu quero sempre lixa número 100, porque vai deixar mais macio. Não, aqui tem uma imperfeição. Precisa passar lixa aqui. Eu quero perfeito. E é isso que nós precisamos pedir para Deus. Para que a sua palavra, que isso, amados, não tem nada a ver com você, só que tem a ver, entendeu, exatamente com o que Deus me entregou. Né? Deus colocou no meu espírito, e se você quer, amém, se você não quer, problema seu. Não é? Mas isso é o que a igreja precisa. É essa a necessidade da igreja. A igreja não precisa ter outra necessidade a não ser se parecer com Jesus, com Cristo. E quando nós falamos isso, significa que há um caráter a ser restaurado. A ser restaurado. E aí então, amados, e aí eu falei pro advogado, não, eu prefiro que revise. Imagina eu com um valor muito bem obrigado, e de repente eu estou passando com a minha família com dinheiro ilícito. Eu estou comendo no restaurante com dinheiro ilícito. Eu estou comprando uma roupa com dinheiro ilícito. Eu estou devolvendo com dinheiro, os princípios, praticando princípio com dinheiro ilícito. Ilícito como? Porque eu sei. O Senhor ministrou. Eu poderia ter aquele valor muito alegre, liberar, que já estava lá, o juiz já tinha dado sentença, 15 dias para alguém depositar. Mas quando eu fui ler, eu coloquei lá no grupo, para a menina, falei bem assim, isso aqui está errado. Não vou, mas é o que a gente faz? Eu mandei o advogado rever. E aí, sei lá, quanto tempo vai passar, porque eu não dependo disso, eu não vivo disso. Eu não sou aquela pessoa que vive de processo, eu até, como eu falei, eu não tinha necessidade de fazer isso. Eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas, como bons advogados que têm isso, você precisa, porque seria uma ação disciplinar. É necessário, porque quantas vezes não acontece isso com outras pessoas? Não é? Então tem que ter, se for para uma ação disciplinar, mas eu particularmente, estou correndo atrás de dinheiro. Mas uma coisa que eu sempre falo, eu nunca corro atrás de dinheiro. Porque a Bíblia é muito clara, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Então, estas coisas é tudo aquilo que eu preciso para dia após dia ministrar o reino, pregar o reino, fazer aquilo que é necessário dentro da chamada do reino que Deus me ordenou, me comissionou a isso. Então, é muito importante, amados, quer entrar dentro dele, você vai ter que caber dentro dele. Se você quer viver o reino, você vai ter que caber dentro dele. Se você quer viver Cristo, você vai ter que caber dentro dele. Não é o reino que tem que mudar por nós. Não é. E, nesses 3 anos, nós modificamos muito o reino, para tentar, como se diz, ter uma ótica que todos pudessem ser acolhidos. Mas não é assim. Não é assim. O peixe e o pão é para a multidão. O ensino vai até os 70. Os 12 recebem instrução, mas 3, revelação do que tem que ser feito. O ministério, ele é para aqueles que querem viver o reino de Deus. Mas eu sempre compartilhei com todos vocês essa minha percepção. Que Deus ele não gosta de ambiente desorganizado. Deus ele não opera. Porque a gente não vive... Deus não opera aonde tem caos, aonde tem desonra, aonde tem... Deus não opera. O que Deus opera em ambientes como esses são restauração. E é o que nós estamos sendo restaurados para viver tempos tremendos e poderosos da parte de Deus. E é necessário a gente se permitir isso. Então, eu não sei como os meninos usaram a lixa, mas eu me lembrei muito. E eu lendo o livro, e aí, então,
eu queria chorar, porque eu me lembrei do meu início. Do meu início, quando vinha aquelas palavras muito fortes, não era palavras de revelação, não era palavras de revelação, eram palavras verdadeiras que carregavam caráter. E eu lembro, sentado assim como vocês, o quanto aquilo me alimentava, porque eu não queria mais viver uma vida de caos, uma vida de ruína, porque é isso que o engano, a mentira, o mau caratismo, ele tem como resultado. Ele tem como resultado. E eu olhava para mim, será que um dia eu vou vencer isso? Será que um dia eu vou sair dessa situação? Será que um dia eu não vou mais precisar para poder comer um pedaço de pão? Será? E Deus foi fazendo a obra. Então Deus foi o quê? Modelando. O que eu não posso hoje é permitir que Satanás comece a colocar figurinhas no caráter que está em mim. O que eu não posso hoje é deixar que o inimigo venha manchar. E ele vai tentar. Ele vai tentar de todo, por exemplo, agora. Vai tentar na área financeira. Ó, você ganhou isso. O juiz já deu 15 dias para colocar na tua conta. Não, está errado. Você quer o quê? Você tem que pode fazer revisar, então vai para revisão. Não tem problema nenhum, eu não dependo desse dia para comer amanhã. E se eu dependesse para comer amanhã, assim eu não iria aceitar. Porque eu já sei que Deus já me alimentou com ingrar. Que Deus já fez tantas coisas. Eu já vi Deus me suprir em tudo daquilo que eu nem merecia. Mas Deus é tão fiel que Ele fez abundar. Que Ele fez. Então não preciso. Satanás vai tentar em tudo. De todas as formas. Seja na minha família, seja no ministério. Até hoje, quantas vezes eu não ouço? Eu falo assim, você poderia estar muito mais livre, viajando, estabelecendo uma outra performance. Amigo, eu não sou Michael Jackson para ficar fazendo performance, não. Não precisa sair por aí, entendeu? Fazendo estrelismo, pregando uma palavra. Se você não ouviu, o problema é seu. Eu não preciso, como eu até falei sobre aquilo, de ofertas. Quando eu viajo, é investimento nosso, da nossa casa. Como o rei Davi fala, é riqueza pessoal nossa que eu vou investindo nesses lugares. Dinheiro. E eu não faço agora que eu estou bem, eu sempre fiz isso. Então, só foi crescendo, e Deus foi abençoando. Esse camarada aí é fiel, vou dar um pouquinho mais para ele. E eu fazia, investia no rei. Ou esse cara é fiel, vou dar mais um pouco para ele. Aí Deus dava mais, eu investia no rei. E assim por diante. E como Deus é fiel, tem a porção para uma coisa, tem a porção para outra, mas tem a porção da tua família, da tua casa. Então, a porção da minha casa, Deus é fiel. E aquilo que é porção para fazer, você faz. Mas eu não vou negociar. Ele dava no coração dela, no caráter dela, e os pais eram cristãos, graças a Deus, ensinaram o caráter para ela. E era isso que eu queria. Era isso que eu queria, mas eu não pude. Por quê? Porque eu tinha um pai mau caráter, uma mãe mau caráter, uma tia mau caráter. São mau caráter? Não, não são mau caráter. É porque também o meio que eles viveram era isso. Era de mentira, era de engano. Então eu não posso puni-los, mas eu posso mudar os meus passos. Eu não posso acusá-los, dizer que hoje eu tenho uma vida X e Y por causa deles. Não, mas eu posso mudar a realidade da minha vida. Eu não posso me prender a eles. E é claro que por muitas das vezes era muito difícil. Porque enquanto eu não conhecia o caráter de Deus, eu culpava as pessoas. E aí eu continuava sendo igual às pessoas. Continuava negociando igual às pessoas. Flertando com as coisas de Deus. Que isso é terrível. O que é flertar? É pecar e você depois está fazendo uma outra coisa. É estar no lugar falando de Deus e estar fazendo outra coisa. É estar adorando, é estar fazendo, orando, é ter uma participação e estar fazendo outra coisa. E eu mudei. Eu lembro de todo aquele processo, o quanto foi desafiador para mim. O quanto que a palavra vinha e colocava assim um dedo. Você vai perguntar, mas Deus é assim? Eu não sei como Deus se revela para ti. Não sei se você revela com sonho de valsa, com, sei lá. Mas comigo, o que eu precisava era isso. Deus apontava e colocava assim, realmente mostrava todo o mau caratismo, todo engano, toda a falsidade. Então, a minha luta, até hoje, amados, é exatamente com esses quesitos, porque as pessoas elas podem vir do jeito que for, mas eu não vou negociar o reino. O reino, para mim, é o caráter, é o modelo, é o propósito. Não dá para mudar. Não dá para mudar. O reino é isso e pronto. É isso e pronto. Então, queridos, nessa caminhada, eu tive que o quê? Ser trabalhado nisso. E dentro daquilo que a gente compreende, eu sempre falo, e era algo que eu lembrava, mas eu não associava, e eu sempre falo, é melhor caráter do que unção. É melhor caráter do que dinheiro. É melhor caráter do que posição. É melhor caráter. Caráter tem a ver com um bom nome. Caráter tem a ver com a natureza de Deus. Então, e isso é necessário, porque se você for ver Davi, segundo o coração de Deus, ou não? Caráter de Deus. Mas no dia que ele pousou, vamos dizer, na sacada do palácio dele, que ele colocou aquilo em primeiro lugar do que a posição que Deus havia dado para ele. Vai lá e luta. Vai lá e seja o primeiro. Dê o exemplo. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para derrotar os inimigos. Deixa que teu filho vai montar riqueza, deixa que o outro vai fazer isso. Mas você foi chamado para guerrear, Davi. Você, desde o princípio, foi chamado para guardar ovelha. Desde o princípio, foi chamado para matar leão, para matar urso, para destruir gigantes. Aí no dia que Davi deixa de olhar o caráter de Deus, o coração deixa de ser o coração de Deus. E aí o que acontece? Ele enxerga
a natureza humana. Ele enxerga o pecado, o desejo, aí não tem mais vontade de fazer vontade de Deus. Ele começa o quê? Entra na mentira. Na mentirazinha, nos enganos, nos flertes, nos boatos, nas situações. E foi camuflando e foi trabalhando. Mata por, como se diz? Por encomenda, né? Mata por encomenda. E vai estabelecendo o quê? Um império dentro dele. O que é um império? Hoje o que a gente luta, a igreja de reino é diferente do sistema religioso. Por quê? O sistema religioso é um império. É conforme os homens querem. É a natureza dos homens. É briga de líderes querendo posição. É briga de líderes para quem tem mais unção, para quem tem mais conhecimento. Isso é império. Davi, naquele momento, começou a construir um império dentro dele. Um império de mentira, um império de engano, um império de desejos, que não estava no coração de Deus. Então, por um momento, mas Satanás fez o quê? Colou várias coisinhas na vida de Davi. Ele se arrepende, sim ou não? E depois que vai tirando os pecados, que ele vai se arrependendo dos pecados, eu pergunto, ficou marca? Você estava aqui trabalhando, tirando, não ficou marca? Ficou. É ou não é? Lixar. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele teve que passar por um processo de restauração. Porque mais do que coroa, mais do que derrubar gigante, mais do que ter unção, mais do que ter conhecimento, tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Porque se não tiver, vai ser como um pé gigante num sapatinho. Ah, aquele monstro aí com um sapato, entendeu? 35. É ou não é? Ou aquele gordinho ali com um 50. Um 50 não, com 45. Você está entendendo? Não combina. E é isso que tem acontecido. A igreja, ela quer algo que não combina com o caráter dela. Porque as bênçãos, as coisas, a prosperidade é para quem carrega o caráter de Cristo. Ah, eu quero uma vida abençoada, mas a bênção é para quem tem o caráter de Cristo. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. É para quem tem caráter de Cristo. Se tu não tem caráter de Cristo, você vai caminhar na usurpação de Satanás. Porque ele foi lá, não era dele, o jardim não era dele, o Éden não era dele, as vidas não eram dele. Ele foi lá e sequestrou, e roubou, enganou, e viveu dizendo assim, eu tenho porque alguém me deu. Mas não era dele. E quando ele pede assim, te ajoelha para Jesus? Não. Mas não é seu. Alguém lhe deu, mas não é seu. Você está entendendo? É por isso que por onde eu fui, nos trabalhos, nos empregos, por onde eu fui, eu sempre tive essa mentalidade. Eu não preciso pegar. Eu prefiro manter nome, eu prefiro ter caráter, eu prefiro ter isso. Para vocês que nos chamaram, então vocês não ficam querendo pagar o nosso rancho, pagar nossas coisas, não. E aí eu entrei em um acordo com a pastora Helene. Falei assim, durante esse ano, 9 meses, eu acho. 9 meses. Acho que foi 9 meses, não lembro. Tudo que entrar, deixa tudo aí, investe tudo aí. Ah, mas por que é assim? Pois é, então, mas tudo que entrar, deixa aí. Aqui, da mesma forma. Da mesma forma. Pra quê, gente? E se, às vezes um vizinho diz assim, ah, mas você vive com dinheiro. É uma vontade assim, né? Mas aí vem a unção pastoral. Não, querido, não é assim. Tal. É nós que temos que tirar do nosso bolso para manter isso aqui, entendeu? Né? Aonde que eu ia sujar o nome de Deus, sujar um caráter de Deus, por causa de 1.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, amados? Que é isso? Caráter é muito mais do que isso. A vida de Deus vale muito mais do que isso. Então, até vocês um dia pensaram assim, ah, mas como é que administra? Aqui. Você entende? E quando não dá para pagar o lugar, a gente tem que entrar. Graças a Deus está dando, graças a Deus está dando, e vai continuar dando. Você está entendendo? Então aqui. Aí se alguém diz assim, ah, eu não vou ofertar porque eu não sei. Ah, então fica, porque tu sabe. Vai comprar camisinha, vai comprar pornografia, vai comprar joguinho, vai comprar, entendeu? Um monte de coisa. Não fica. Tu sabe, tu sabe. Agora tu quer saber como Deus opera a bênção de Deus aí, amigo. Se você não tiver fé e confiar, problema seu. Então é melhor ficar com o teu aí e deixar que Satanás administre para você. Porque quando você cumpre o princípio, é Deus que administra. Palavra muito clara. Ali embaixo são homens naturais. Mas lá em cima é aquele que vê todas as coisas. Paz. Você está entendendo? É ou não é? Então quando as pessoas vêm e falam bem assim, ah, está viajando para a Europa o dia da igreja. Eu disse, amigo, pelo amor de Deus. Se eu fizesse um cálculo de uma oferta que a gente dá, um montante, pelo amor de Deus, a gente não vive disso. A gente vive da graça de Deus. A gente vive do princípio que Deus nos permite comer dele. Amém? Há um princípio que Deus nos autoriza como ministro comer dele. E às vezes até desse princípio a gente abre mão para abençoar a obra que é necessária. A obra que é necessária. Não é? Então, caráter é muito significativo. Ou você vive uma vida transformada, ou você vai ser um religioso. Ou você muda esse caráter, ou você vai continuar mentindo para querer sobreviver. Porque por mais que tu tenha comida na tua casa, a mentira gostou de sair dos teus lábios, você vai continuar mentindo. Por mais que você já tenha um emprego, agora você não precisa bater na porta de ninguém para pedir comida, você já tem um emprego, mas você vai continuar mentindo. Se você tiver recurso, você vai continuar mentindo. Ou você muda esse caráter, ou você vai continuar mentindo. E vai dizer assim, e outras coisas. Mente para si, porque esse que esqueceu do quê? Esqueceu daquilo que tu não quis falar, porque na hora que você não vou falar. Não, vou ali, eu vou fazer isso, não vou agir dessa forma, vou fazer dessa maneira. Tu sabe, então tu mentiu para ti e mentiu para outra pessoa. Olha só como Satanás é tão violento nisso. Que ele faz você mentir para você e mentir para as outras pessoas que te cercam, que caminham com você. Então, é muito necessário isso. É muito necessário hoje a gente viver.
E quando a gente fala disso, gente, né, eu quero que você entenda que essa realidade você não construiu. Você não construiu. Esta realidade foi construída lá atrás em Gênesis, nós sabemos disso. Quando a serpente veio e enganou a Eva. Você não construiu isso, mas você está alimentando isso, você está fomentando isso, você está dando continuidade nisso. Porque aí quando chega Deus e fala assim, Adão, onde está? Eu me escondi. Se escondeu por quê? Deus sabendo de tudo. Se escondeu por quê? Não, a mulher que tu me deste. E a mulher, e aí? Não, a serpente. Que é isso? Olha o nível de mau caratismo. O mau caráter, ele nunca vai assumir o seu erro, a sua posição. Ele sempre vai o quê? Trabalhar na fragilidade do outro. O mau caráter vai trabalhar na fragilidade do outro. E tem tanta gente mau caráter que tosse, acende até vela, crente que acende até vela para o outro errar. Porque essa pessoa precisa se alimentar da deficiência e da debilidade do caráter do outro. Você está entendendo? Então tem gente que tosse. Pessoas, quando você fala assim que tu é cristão, o que vai acontecer? Amigos, pessoas, parentes, vão torcer para algo dar errado na sua vida espiritual, porque eles querem se alimentar das tuas debilidades, das tuas fraquezas. Tu não viu Adão? Adão falou assim, não, foi a mulher. O macho frouxo. Assim, Deus, eu marquei, fui eu. E a mulher foi a serpente. Você está entendendo? Então hoje você precisa dar um basta nisso. Você precisa acabar com isso. Acabar. Numa noite como essa, num momento tão simples como esse, Deus está falando. Falando através das paredes. Falando através do trabalho de vocês, de lixar, de pintar, de remover, de arrancar. E algumas coisas de arrancar com cuidado, porque não podia o quê? Quebrar, não podia. E outros, vou arrancar. Olha só a mentalidade. Então, nos ensina. E eu aprendi a caminhar na vida sempre na observância. Porque quando você lê Provérbios, observe, filho meu. Observe, filho meu. Observe, filho meu. Então, eu aprendi a caminhar, a dar passos, queridos. Que eu tenho que calcular. Olha só, eu tenho que calcular. Mas por quê? Tem que calcular porque tem pessoas. E sempre as pessoas elas vão querer, talvez, ver debilidade. Porque o mundo ele não está acostumado a viver caráter de Cristo. O mundo não está acostumado a viver a verdade, ao que é certo, ao que é santo. Então o mundo ele sempre vai querer fazer com que aquilo que é bom se estrague. É assim que fez com Éden. Aliás, com Éden não, Éden foi guardado. Assim que fez, entendeu, com Adão e Eva. Assim que fez com a terra, assim que fez com as famílias da terra. Por exemplo, lá no MAP Manaus, as pessoas precisam cuidar. Por quê? Ou alguém ofertou, ou necessariamente são oferta das pessoas. Você entende? Então, cuidar disso aqui, porque isso aqui foi oferta de alguém. As cadeiras foi oferta de alguém. A pilha ali, o jogo de pilha foi oferta de alguém. Televisão foi oferta de alguém. Alguém ofertou. E eu, numa posição, vamos dizer, de ministro sacerdote, eu preciso o quê? Zelar pela oferta das pessoas. Olha só a mentalidade. Mas será que um dia tu entrou com essa mentalidade? Ou não? Ou você vem me fazer de qualquer jeito? A gente comprou outro. Não é comprar outro. É mais fácil comprar outro, sim ou não? O difícil é cuidar. O difícil é zelar. É mais fácil comprar outro. Hoje, por exemplo, as pessoas entram em crise no casamento, é mais fácil o quê? Buscar outro homem, buscar outra mulher, separar, sim ou não? É mais fácil, é ou não é? Então, nós precisamos trabalhar na nossa mente para que a gente entre no nível de estrutura de caráter. Que, claro, você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar desafios. Quanto mais uma pessoa certa, justa de caráter, amados, mais a guerra vai vir. E aí vai vir teu pai, da tua mãe, da tua bisavó que já morreu, tataravó que já perdeu até os ossos, vai vir entendeu, de esposa, de filhos, enfim, de neto, de gente que nem te conhecia. Vai vir. Por quê? Porque não estão acostumados, essa terra não está acostumada a viver o quê? Caráter. Não está. E a apóstola de Janeiro é uma mulher muito simples, uma mulher de honra, muito simples, mas muito cheia. Conversa e fala, apóstola, isso eu lembro, isso eu lembro. Isso hoje é tão bom quando você... Eu não posso nem dizer se eu aprendi com ela ou não, mas o ouvir e querer praticar foi a minha vida. Eu sempre disse, se eu ouço, eu creio nisso que está sendo ensinado, o que me cabe? Praticar. Sim ou não? Pronto. Então, se ela me ensinou aquilo que é certo, aquilo que é justo, o que me cabe? Praticar. E agora, o que você tem feito durante 3 anos com esse ensinamento? Eu não sei honrar porque não foi ensinado. Foi. Eu não sei fazer isso. Foi. Não sei. Foi. 3 anos. 3 anos, Jesus passa por aquele lado que não dá para fazer. É tempo de cortar já. Não dá. Você está entendendo? É mentalidade. Eu aproveitei. Então, enquanto muitos ministros com 50, 60 anos estavam tentando se estabilizar na vida, com 40 anos eu já era uma pessoa estável. Enquanto muitos jovens estavam tentando sonhar uma conquista na vida, com 25 anos eu já estava vivendo sonhos e projetos. Com 33 anos eu desci a Avenida Itaúba em Manaus e falei para minha esposa, 33 anos, esse é o tempo. Se eu não me entregar agora, Deus vai mandar para o final da fila. Eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer. E não interessa o quanto isso vai me custar. E muitos de vocês sabem o que me custou. Quase tudo. Quase tudo. Será que você tem caráter? Porque antes de você ter um chamado, você tem que ter caráter.
Antes de você ter unção, você tem que ter caráter. Antes de você ter conhecimento, você tem que ter o quê? Caráter. Amado, Saul, Davi, Sansão. Tinha força, tinha unção, tinha dinheiro, tinha recurso, tinha tudo. Não tinha caráter. Porque quando vier o peso, amados, da aprovação, quando vier o peso da unção, do chamado, amados, quem é mau caráter, se espalha. Entendeu? Não tem como. Não suporta. A Bíblia é muito clara. Odre novo, vinho novo. Odre velho, não suporta o novo. Você está entendendo? Então, caráter, nós precisamos disso. E como eu falei para vocês, isso não nasce agora. Nasceu lá no Éden. E você vê qual é a primeira ação de mau caratismo do homem, qual é a ação de mau caratismo da mulher e qual é a ação de mau caratismo, né, da humanidade diante. Já no Brasil, amados, e aí, né, o livro traz essa contextualização. No Brasil, o Brasil ele nasce. Né, o Brasil ele nasce com a semente da corrupção. Os colonizadores já chegam assim, ó, pega isso aqui, ó, vai ser bom para você. Me dá aquela pedra ali que não tem, aquela pedra que brilha, isso. Essa menorzinha, não, aquela maior ali que está ocupando espaço de vocês. Me dá essa pepita aí de ouro. Eu te dou aqui uma barra de chocolate Milka produzido na Europa. Já foi, o Brasil nasceu nisso. E aí, aqui, amados, da nossa nação, começaram a entender isso. Troca através de barganha. Você está entendendo? Barganha. E da barganha vem uma grande semente de corrupção. E aí, a nossa nação, ela nasce debaixo de quê? Da corrupção. Vem Portugal, se estabelece o reino aqui. Vem aqui em Minas Gerais, um estado riquíssimo, amados. Cria-se 2 vias, Espírito Santo e a outra Rio de Janeiro. Para o rei passar, para facilitar os convidados. Mas nessa ida e vinda, o que ia? Nas carroças, muito ouro. Muito ouro. Não é? Então, entenda. Tudo na vida é uma semente. Quando Deus fala bem assim, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma semente. Da mesma forma, quando a serpente veio e falou para Eva assim, será que foi isso? Será, né? Ou, foi dessa forma que Deus disse? Então, ali foi uma semente. A corrupção também, ela é uma semente. Não vai pensar que aquilo que você viveu lá atrás, não, minha mãe era assim, eu não vou ser, não. Não vai ser. Meu pai era assim, tu não vai ser, não. Quem disse? Tu disse. Rapaz, se não for a cruz para anular isso, se não for o sangue de Jesus para anular a maldição, essas cargas espirituais que está sobre você, não adianta falar, eu vou ser diferente. Não vai ser. Não vai ser. Por quê? Sabe? Porque essa é a regra do mundo espiritual. Eu lutei contra isso. Né? Quando eu dizia assim, eu não vou ser como meu pai, nem conhecer o meu pai. E quando algumas pessoas falavam, irmãos e mães, você é igual ao seu pai. Eu falei, não pode. Ele era fantasma, não existiu na minha vida. Ainda mais você que viveu 20, 30 anos, né, na promiscuidade do teu pai, na prostituição do seu pai, no engano, na mentira, e coisas talvez que você nem saiba que ele fez, mas hoje está batendo na porta do teu coração. Ele, quem é? Sou eu, a maledicência, a pornografia. Não, aqui não! Como não? Essa casa é minha. Essa casa é minha casa. Como é que é a música da casa? Essa sua casa. Não, essa casa é minha casa. Essa casa é sua. É, tá bom então. Essa casa é sua casa. É assim, porque não tem esse papinho de assim, eu não vou ser igual a minha avó que fazia macumba. Eu não vou ser igual a minha mãe que era. Eu não vou ser igual ao meu pai. Rapaz, não está aqui. Está aqui, ó, na estrutura. Na estrutura. Você entende? Então, do meu pai eu herdei o quê, amados? A desistência de muitas coisas. E da minha mãe eu tinha herdado o quê? A miséria. A miséria. Você entende? E aí eu tive que lutar contra a miséria. Eu tive que lutar contra as coisas, tive que lutar contra as situações para vencer tudo isso. Então, coloque na sua cabeça e ocupe a sua mente por alguns dias, por algumas horas, por alguns segundos. Você não vence. Não adianta você falar bem assim, eu não vou ser mais assim. Se você não colocar a cruz, se você não entender o sacrifício, se você não entender por que Jesus morreu, morreu para me dar uma vida melhor. Com certeza, e abundante. E abundante, amém? Então a nossa nação, ela nasceu debaixo da corrupção. O Brasil nasceu debaixo da corrupção. Quando a gente vê, olha só, os colonizadores, imagina quanto tempo, eu não tenho isso de cabeça, eu não vou falar para não errar, imagina quanto tempo os colonizadores levaram ouro daqui, sim ou não? Levaram muito ouro daqui. Mas você já viu que os economistas já fizeram esse cálculo? Que este governo atual, nesses anos que ele tem governado, eu não sei também, já levou mais riqueza, já roubou mais riqueza do que a coroa de Portugal. Para você ver. Então, isso é loucura. É loucura isso. A atual gestão do Brasil já roubou mais do que a coroa roubou. Que loucura. Porque imagina tonéis, imagina caixas, imagina navios, frotas e frotas de navio levando ouro deste Brasil. E aí a gente tem na nossa era, na nossa realidade, que o governo atual roubou mais do que lá os colonizadores roubaram. E eu vou dizer, o Brasil não foi à falência ainda. Amados, por quê? Porque eu creio que Deus, e é porque o Brasil tem um grande propósito, queridos.
na América do Sul. E nós, enquanto Torre Ibero-América, oramos por isso. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós estamos metidos nisso para sustentar o quê? Uma promessa. Isso é caráter. Ah, fulano ganhou. Não interessa, vamos continuar orando. Ah, vai acontecer isso. Não interessa, vamos continuar orando. Sabe o que é caráter? Caráter é isso. Não interessa como pode estar a situação, eu vou permanecer naquilo que Deus mandou eu fazer. Eu vou continuar fazendo. Por quê? Não é números, não é pessoas, não é vocês. É o propósito que eu carrego. É a aliança que eu tenho. É o caráter que eu tenho. Então, o caráter, ele vai sustentar as pressões, as oscilações, as guerras e as situações que virão. Por isso, não é unção não, amados. Ah, eu sou ungido. Rapaz, Sansão era mega ungido. Só com um girar ele detonar todo mundo. Imagina o Davi ele pegando, rasgando os animais. É unção. Ah, eu tenho unção para isso, eu tenho unção. Amados, unção sem caráter se torna cão. Tira o U e o N e só fica cão. Não tem. Mas tem um monte de ministros que as pessoas têm até medo hoje de ser convidados para ministérios. Ah, aquele pastor é um cão. Mas talvez ele começou com muita unção. Orava, caía, a gente era liberta, a gente era curada, aqui tem um mover, o pessoal anda pela parede, cai pena da asa do anjo, entendeu? No meio, do culto. Mas isso não tem caráter. Você está entendendo? Não é unção, não é conhecimento. Não é conhecimento. Judas tinha muito conhecimento? Tinha mais do que o apóstolo Paulo? Tinha. Porque o apóstolo Paulo depois recebeu por revelação. Mas quem estava sentadinho na mesa ali ouvindo Jesus era Judas. Sério, Jesus? Muito bom. Que é isso? Hoje foi tremendo, Jesus, hein? Ele estava usando outra calculadora da Silva em Jesus, tal, tem que pagar imposto, tal, não sei. É isso. Dízimo oferta para mim mesmo. É ou não é? Aí não dá. Tem pastor que é assim. Tem pastor que não tem alguém sobre ele para cumprir princípio. Então, oferta para si mesmo, né? Eu não. Tenho a minha paternidade, aonde com muita alegria, com muito gosto, nós exercemos os princípios da devolução. Porque isso para mim é uma honra. Você entende? Poder dizimar, ofertar é uma honra. Ter alguém sobre mim para que eu possa praticar princípio. Mas tem muitas pessoas que não querem nem gente assim. Não, é Deus sobre mim. Deus é sobre mim. Você entende? Então, esse negócio é complicado. Então, você precisa entender que a corrupção no Brasil, o Brasil ele nasce na corrupção. Então, hoje a gente vê tudo isso, ele é estrutural, ele é raiz, porque foi uma semente, amados, ao qual nós, os brasileiros, herdamos. Agora eu te pergunto, herdamos e precisamos viver nisso? Não. Eu não vivo segundo a economia do Brasil. Isso eu já falei muito para vocês. Não fique olhando o jornal, é porque fechou, aí, né, fechou muitas empresas, tem para o Paraguai. É para essas empresas. Por quê? Porque o dono da empresa está pensando. O problema é do brasileiro que vai ficar desempregado. Por quê? Porque não soube construir um país justo. Poxa, sério, tu torce? Não, eu não torço. Eu torço que as empresas venham. E cada vez mais empresas venham. Mas, amados, qual é o empresário que vai sustentar uma mega carga tributária? A terceira maior do mundo. A primeira maior do mundo. O Brasil é a primeira carga tributária do mundo. Qual é a empresa que vai sustentar assim, gente? Você está entendendo? Então eu não vivo. E não é porque eu sou ministro, não, eu não vivo. Porque todas as transações do que eu faço, eu não dependo, eu dependo da minha fé. Porque por mais que esteja ruim, eu sei que tem uma promessa. Então eu, como tenho um caráter, eu vou permanecer na promessa. Eu não vou variar. A promessa é essa, eu vou permanecer. Está chovendo, está sol, está relampeando, está caindo pé, está caindo granizo. Eu estou fazendo isso. É muita fé, é muita loucura, né? Eu sempre falo, eu só posto as coisas boas porque as coisas ruins Satanás já faz por mim, né? Então eu não vou postar as coisas ruins porque Satanás já faz isso por mim. Então eu só vou postar as coisas boas. É fase, é época. O que você deseja muito hoje vai ser uma fase, você vai viver, vai ter, vai multiplicar, e depois você vai viver outra fase. Já nem vai ser mais o que vai brilhar nos teus olhos. Então eu coloquei algo no meu coração. O que tem que brilhar nos meus olhos é a palavra de Deus, a promessa de Deus, a minha aliança com Deus, o que Deus tem para mim, né? E eu preciso o quê? Me guardar. Eu preciso caminhar em justiça, eu preciso caminhar em santidade, eu preciso caminhar em integridade, eu preciso fugir de toda ação maligna. Não é? E que ele busca de todas as formas, vou te dizer, busca de todas as formas. Então, queridos, é muito importante você entender isso, porque aí você está orando pela sua empresa, está orando por emprego, está orando por um salário maior, está orando pelo Brasil. Sabe o que você tem que entender? É estrutural. Você tem que orar. Quando a gente ia em Cabralha, em Santa Cruz, na Bahia, aonde portava as caravelas, as primeiras caravelas no Brasil, que a gente chegou a fazer muitos atos proféticos ali, né? Então a gente ia em Salvador, sem falar que a gente nunca vai só para passeio, né? A gente vai muito para ato profético. E chegava ali, a gente orava, exatamente quebrando isso e rompendo essas cadeias, para que essa semente que o Brasil recebeu de corrupção, ela literalmente, ela seja desfeita. Amém? Então, olha só, essa semente se espalhou em todos os segmentos da sociedade, política, economia, saúde, né? Saúde. Você sabe que existe cura para muitas coisas já, muitas enfermidades, para câncer, para diabetes, para pessoa que fica paralisada, já tem cura. Só que é o jogo do mercado farmacêutico, farmaqueia. Né? Então a farmaqueia, ela é como um xadrez. Então há um jogo nisso, não dá para liberar para todo mundo. Não é? E quantas pessoas morrem? Milhares de pessoas. Mas as vidas não são importantes. O que importa para eles sempre é o dinheiro.
Você está entendendo? E às vezes você diz, meu Deus, misericórdia dessas empresas. Às vezes você está agindo também igual. Né? Uma proporção menor. Mas o que nós precisamos saber é que Deus é dono do ouro e da prata. Amém? Deus é criador dos céus e da terra. Aleluia? Dos céus e da terra. E Satanás é o nosso maior inimigo. Né? Inimigo do homem, inimigo de Deus. Então, não satisfeito com isso, né? Ele destruiu o primeiro casal, tentou destruir os planos. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte. A desobediência, ela é a porta para a corrupção. Você compreende? Quando você desobedece, amados, qualquer autoridade que esteja ligada a Deus, você está abrindo uma porta para a corrupção. Você vê que isso é um princípio espiritual onde Eva desobedece uma direção, Adão desobedece uma direção. Né? E você vai vendo que as gerações que desobedeciam, ela abriu um porta para quê? Para que esta semente, ela novamente desse fruto. Se, não sei quando, mas de repente, e é possível, porque nós temos países já, né? Eu não sei o nome do país, onde o presidente, ele começa orando, eu acho que é o Equador, não lembro exatamente, começa orando, conduz os trabalhos debaixo do temor, zerou, é aquele que quase zerou a criminalidade, El Salvador, muito obrigado, falou assim, olha, isso aqui é o celular que o pessoal, a família tal, deixou lá, pegou. Eu te pergunto, se fosse aqui, o crente ia dizer assim, é bênção, eita, o Arthur esqueceu o celular dele no ônibus, ó, é bênção, hein? Bênção, é ou não é? Então, para você ver, você quer ser esse tipo de gente? Que encontra um celular, é tomado, entendeu? Esse celular, e depois você tem que perder 3 celulares. Você tem que debitar. Assim, Satanás é assim, ó, tá aqui um, eu vou te dar só um. Aí depois, ele faz o quê? Eu estou te dando, não, é mais um. Não, mas eu só achei um, Satanás. Não, mas aquele valia por 3. Aí quebrou meu celular. Já tá faltando mais 2. Meu celular roubado. Tá faltando mais um. Bom, a pessoa vive um ciclo. E pior que tem gente que passa por isso, pega todo o salário, vai parcelar no cartão. Por quê? Porque entrou num ciclo. Aí a pessoa não sabe porque está o quê? Vivendo aquilo. Você, geração, nasceu hoje, não sabe porque está vivendo essa escassez no Brasil. Essa loucura nas universidades. Essa falta de médicos e remédios nos hospitais. Isso aí começou lá atrás. É assim o ciclo. É assim como a Isabelle bem ministrou. Ali Adão pecou, mas a gente tem uma segunda chance. Eu pergunto, será que você vai querer continuar com esse caráter? Porque eu rompi a bolha dos ministros. Se alguém falar bem assim, ministro, só serve comida esquentada, né? Palha seca. Eu não. Eu vou para a Bíblia. Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar entendimento, revelação, eu vou buscar profundidade das coisas de Deus. O que Deus quer falar. Eu não vou numa internet buscar um negocinho ali, não. Assim, eu vou pegar esse negócio aqui, não. Eu vou para a profundidade. Você está entendendo? Tem que ir. Você pode até ter uma inspiração, mas você tem que ter a Bíblia como a base. Tem que ter. Então, é muito importante isso. Será que a gente vai continuar? Eu rompi com a bolha. Se todo mundo falar assim, todo pastor rouba. Meu amigo. Então você tem que provar. E eu vou dizer, se você pensa isso, que isso seja cobrado de você, da parte de Deus, porque eu mesmo estou com o coração muito tranquilo, eu posso comer todos os dias, tranquilíssimo. Entendeu? Mas os teus pensamentos, as tuas acusações, que fiquem sobre você e sobre aquele que é meu advogado. Entendeu? Que é o próprio Senhor. Então isso é importante. Será que a gente vai querer ficar nessa bolha? Né? Eu lembro uma vez que as pessoas falavam assim, todo pastor acorda tarde. Amigo, então eu até queria ter essa graça. Eu queria poder dormir 3 horas da madrugada e acordar, né, um pouco mais tarde. Mas eu acordo cedo. Porque todo ministro... Não, mas eu estourei essa bolha. Amazonense é preguiçoso. Estourei essa bolha. Dinâmico. Eu gosto de fazer as coisas. Gosto de fazer as coisas acontecer. Não espero. Vou fazer a coisa. Vou me mover naquilo que precisa fazer. Não tem essa, não. Aí eu pergunto, o que o mineiro é? Porque se você for pegar a tua fé e moldar no mineiro, porque dia de frio a gente não vai, porque dia de tal a gente precisa disso, porque o ministério precisa mudar. Rapaz, esquece. Você tem que pegar aquilo que Deus quer e todas as coisas à tua volta mudar. E não aquilo que Deus quer mudar, porque em Minas a gente tem um hábito. Não, se Minas tem um hábito disso, se tem um hábito de falsidade, de engano, de fofoca, de mentira, é problema de Minas. Vocês precisam ser pessoas diferentes. Porque todo mineiro é desconfiado. Não seja. Porque imagina se você é desconfiado com todo mundo, como é que você é com Deus? É estrutural. Sim ou não? Deus, eu creio muito, eu vou orar, vou no monte, vou jejuar 21 dias, e chega lá no 3º dia. Será que Deus vai fazer? Lascou, mano. Deus não vai fazer. Você desconfiou. Você está entendendo? Eu não sou louco de entrar no jejum e na metade do jejum perguntar, será que Deus vai fazer? Mas que minha família que é louco. Vê que eu sou louco. Porque se Deus aponta, eu vou lá fazer. E não me interessa crítica, não me interessa o que falam. Eu vou fazer. Você está entendendo? Por quê? Porque eu não desconfio de Deus. Eu acredito, eu vou e faço aquilo que Deus ordena e direciona. Então, se mineiro tem costumes e hábitos, e você quer pegar o reino e adaptar a cultura mineira, amados, se eu adaptasse o reino na cultura amazonense, aquele povo não ia sair cedo, entendeu? Para estar na escola de fundamentos, que a gente começou às 7h30, agora que ele está às 8 horas, 7h30 da manhã, entendeu?
a gente não ia ter reuniões de 8 horas direto. Se eu acostumasse o reino na mentalidade amazonense, eu ia ouvir todos os amazonenses que iam assim, será que vai dar certo? Amigo, será que vai ficar bonito? Não me interessa, eu vou fazer acontecer. Não interessa a sua opinião, o que você acha. Talvez esse foi um erro nosso aqui, porque a gente foi deixando, permitindo. E se a gente quer o reino, amado, tem que ser uma estrutura, formato de reino. E não do que eu possa pensar. É o que o reino quer. Amém? Aleluia. Nós precisamos. Vamos lá em um versículo, 2 Coríntios 11:3, para a gente trabalhar aqui. 2 Coríntios 11:3, para a gente não ficar sem. Vamos lá, senhor. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja o quê? Corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou padrões devidas à sua fé. Será que a sua fé é pura ou sua fé é negociável? Será que a sua fé é genuína? Ou você diz assim, eu creio, mas só se eu ver a porta aberta. A porta está aberta, então eu vou. Não é? Quantos de vocês já pensaram assim, não, mas será que fulano está lá? Se fulano deixar recado no grupo, eu vou no culto. Você lascou. Você perdeu, ó. Você entende? Imagina, se eu vou no lugar, assim, eu tenho que ir no culto. Não, eu só vou. Se o Mateus colocar lá no grupo, ali, que ele está lá, aí eu vou. Amados, você não tem uma fé pura em Cristo. E outra coisa, a mesma coisa, se você estiver vindo por causa de mim, no início a gente até vem pelo quê? Porque o testemunho tem que ser, a aliança de patentar tem que ser, as coisas tem que ser, o molde tem que ser. Mas você precisa entender que, imagina no dia que eu viajo. O apóstolo não está lá, poxa. Fulano vai ministrar. Pastor, vocês deviam louvar a Deus, amados. Tem lugares que não tem pastores. Creio nisso. Eu viajo por lugares que não tem pastores. Alguns ministérios, queridos, eles que romperam com a Assembleia, porque a Assembleia de Deus é assim, não tem pastor, tem dirigente. Então, alguns ministérios só tem diáconos. Dirigentes não tem pastores. Então, aqui você tem uma pastora. Você estava aqui, a pastora estava lá cozinhando para vocês. Fazendo. Alguém agradeceu? Se fosse tu, abriu o bucho e tirava a comida do bucho deles. Cadê a gratidão? A pastora, mas tu tá fazendo para quem? Para ela? Porque isso aqui não é para mim, queridos. Eu não vou dormir aqui. Você entende? E eu passei 3 anos ministrando com a parede toda para mostrar que não é para mim. Entendeu? A mesma coisa, se estiver bonito, agora é para todos nós, né? Eu me sinto bem, sim ou não? Você também tem que se sentir bem, sim ou não? E para toda igreja. Não vão pensar, gente, entendeu? Não vão pensar. Agora, é claro, todos nós devemos cuidar para todos nós. Porque, gente, que ambiente. Olha só a palavra que está vindo. Só por causa do ambiente, sei lá, entendeu? Sei lá, mas o ambiente está meio que novo. E olha a palavra que está vindo. Está entendendo? É assim que você está fazendo na sua vida. Remendo. Às vezes quando eu ia com determinada roupa, mas eu não sabia até entrar ali, né? Aí quando eu peguei aqui, tentei fechar aqui, falei, rapaz, tá difícil esse negócio. Tá difícil se ajustar. Tá difícil se estabelecer no padrão. Meu pezinho aqui, ó, tá assim. Por quê? E assim. Você entende? Então, às vezes, Deus tem um molde para nós. E a gente não quer se permitir. Então, isso aqui é muito sério. Porque a preocupação aqui do apóstolo, mas ele está receando que assim como a serpente fez lá, o inimigo está tentando o quê? Corromper. E o que é corromper uma fé? Fingir que tem fé. O que é corromper os padrões a Cristo? Fingir que tem uma aliança com Cristo. Fingir uma santidade. Fingir. Então, quando corrompe, porque não é o quê? Mais legítimo. Quando corrompe, olha só, não é mais a pureza devidas a Cristo. Ou ali, o que nós temos que entender. Agora, é claro, para finalizar, eu não vou entrar nesse ponto aqui. É importante a gente entender, amados. Ainda, por favor, Salmo 101:7. Salmo 101:7. Salmo tem alegria e prazer em um hábito de vida que não compete a Cristo, que não é a vida de Cristo, que não são os padrões de Cristo. Provérbios 26. Podem ler, Provérbios 26. Mas o homem, eu gosto da versão caráter, o homem de caráter. Sabe por quê? Hoje tem muita gente pregando o quê? Bondade. Sim ou não? Muita gente pregando muitas coisas. Amados, não é pelo que nós falamos, não é pelo que nós pregamos, não é pelo que nós ensinamos, mas é aonde se encontra o quê? Alguém de caráter. Caráter se fala de caracteres que a gente vai ver já aqui. Aí sim a gente entra. Olha só, a palavra corromper, como nós vimos lá, a gente pode até puxar o dicionário Aurélio, né? Mas é muito bom ter uma definição do dicionário Noah Webster, que é um dicionário americano, porque os nossos dicionários, amados, eles são mudados conforme a nossa cultura, entendeu? Então tu vai ver o dicionário hoje Aurélio totalmente mudado para o brasileiro, entendeu? E muda. Quando você tem um dicionário que leva ao pé da letra aquilo que é distinguido em todas as nações, fica mais fácil. Ouvimos que a pessoa corrupta é aquela que vem para estragar, apodrecer, manchar, que vem para perverter alguém que traz suborno, que vem para peitar autoridades. Olha só. Uma vez eu ouvi dizer que a palavra peitar aqui é diferente, o significado.
ele mostra, amados, exatamente o quê? Que esses são as características daquele que não tem caráter. Aí vamos lá. Número 1, marca impressa, como uma marca impressa, essa aqui são os significados do dicionário, tá bom? Qualidades peculiares, impressões naturais de uma pessoa que distingue de outras pessoas. Então você vai ver que sempre pessoas de caráter, a realidade, o mundo delas é diferente. Você entende? Não é porque ela tem privilégios, porque viver o caráter de Cristo é para toda a igreja. Amém? Então, às vezes a gente acha que aquela pessoa tem um privilégio. Tinha pessoas que, na minha ótica natural, tinham mais privilégio que eu, tinham mais condições, tinham mais inteligência, tinham mais capacidade. Só que não é dado esse privilégio a isso. É dado a quem tem caráter, a quem busca ter caráter. Amém? Aqui. Caráter no latim, né, e no grego, no latim é character, né? E no grego é chapaquere, que significa especialidade, marca, imagem, conjunto de traços peculiares, modo de ser de um indivíduo ou de um grupo. Olha só. Então, quando as pessoas vinham aqui, o que elas enxergaram? Logo no início, as pessoas vinham aqui e enxergaram o quê? Muitas brincadeiras, muita gente não falando sério, talvez muitas fofocas, muita gente falando mal de outras pessoas. Não, né? Viram o quê? Muitos erros, sim ou não? Então, as pessoas elas vieram e viram marcas. Elas viram caracteres. Você está entendendo? Então, aí que eu falo, o que nós podemos cobrar das pessoas lá fora se elas viram essas marcas aqui? Se elas viram essas características aqui? Sim ou não? É ou não é? Então, você vai ver que caráter é marca. É marca. Tu entende? Então, por onde eu vou, quem me conhece, sabe do meu caráter. Quem não me conhece, vai duvidar do meu caráter. E quem é inimigo de caráter, vai tentar me derrubar do caráter que hoje Deus tem dado a mim. Você está entendendo? Então, isso é muito claro. Nós precisamos entender. É a mesma coisa. Hoje as pessoas estão vindo você e o que é. Então, não é a palavra, tá? Entenda bem. Não é a palavra, não é o ministério, é o quê? É as pessoas. Não é a palavra, não é o reino. Porque as pessoas não entendem o reino. Porque a palavra do reino é muito forte. É o que as pessoas veem. E o que as pessoas veem é o quê? A gente. Ela vê você. Eu vou convidar uma amiga no colégio. Pô, mas você está se agarrando lá? Eu vou convidar fulano. Para você ver que Satanás ele continua o quê? Corrompendo. O apóstolo Paulo assim, eu estou preocupado porque a serpente pode estar tentando corromper a legitimidade dos padrões de Cristo em você. Olha só. Então, a única coisa que te leva à ruína, fracasso, à miséria, te leva à escravidão, uma mentalidade sofrida, doenças emocionais, padrões de limitações de destruição, é a corrupção. Não é o pecado? O pecado é o quê? É a corrupção do gênero humano. Deus criou Adão e Eva e Satanás foi lá na nossa semente da corrupção. Por isso que Cristo, ele é incorruptível. Você entende? Quando nós, amados, estivermos com ele, seremos também transformados em quê? Em corpos incorruptíveis. Você está entendendo? E esse corpo aí, né, estragado, que deseja pecado, que deseja fazer coisa errada, está aí. Mas eu te pergunto, quem é que domina ele? Pode ser a alma, mas quem que domina a alma? O Espírito. Então não vem com esse papinho não que eu dizia lá atrás para sobreviver, mentia para sobreviver e achava que as pessoas que mentiam por mau caráter, não, mente por mau caráter, nem precisa, mas mente. Mas eu era igual. Você está entendendo? É igual. Então não vem com esse papinho de dizer assim, não, porque... Não. Deixa que Deus gere um caráter em você, mas que as pessoas elas vão invejar. Elas vão invejar para querer ser igual a você, vão invejar porque elas talvez não alcance, né, o padrão de vida que você tem. Mas enfim, mude. Não seja como todo mundo. Não seja, ok? Como todo mundo. Então a gente vê que é um grupo, é uma particularidade. As pessoas precisam vir neste lugar e ver, não um cara sério, não um cara cara fechada, não um cara... Não. Mas alguém que leva a sério a sua fé. Pode ser brincalhão, como o Robinho, esse aqui, né, lá ontem. Só que tem gente que é tão destruída e destruída por dentro que vai como Satanás, vai criando cenários para que você possa cair nesse alimento dele. Então é importante, ouviu? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas ao longo da tua vida ou da vida de uma pessoa, ok? Uma pessoa com deficiência no caráter, infelizmente, recebeu ao longo da sua vida influências negativas, inclusive da própria família que nasceu. Caráter tem origem no verbo grego que significa gravar. Então, é possível você mudar essa realidade. Foi gravado, foi impresso. Quando vocês trabalharam nessas paredes, estava gravadas as marcas, né? E o que foi preciso? Lixar. E o que é a lixa? É a cruz. O que é a lixa? É o sangue. O que é a lixa? É o caráter de Cristo. Não vem com esse negócio, não, eu estou me esforçando para mudar. Quem se esforça não muda. Alguém ministrou aqui na força do braço. Na força do braço não muda, cara. Na força do braço serve para uma coisa, para mudanças extraordinárias. Uma vida extraordinária. É outra coisa. Não é na força do braço. Amém? Então, esse exemplo que nós temos aqui hoje, é isso que vocês estão vendo. Vocês vieram, tiraram, ficou todo marcado. E assim, aí você está. E aí você está se esforçando na força do braço, você está querendo, não, eu vou mudar. Você não vai, gente. Para com essa. Para com isso. Você entende? Porque só muda se você entender e permitir. Permitir. E quando a lixa vem, é assim. Entendeu? Não sei como foi a palavra para você, mas
ela tenha sido uma lixa para remover algumas marcas. Por quê? Eu vou dizer, eu não vou cansar de pregar sobre o reino. Você vai cansar, se você não quiser mudar, você vai cansar de ouvir sobre caráter, sobre reino, sobre mudança, sobre transformação. Eu não vou cansar. Sabe quantos anos já estou nisso, gente? Há décadas. Eu não canso. Você entende? E eu vou dizer, você não é a minha motivação. Porque imagina, no dia que o Arthur não vem, gente, eu vou ler só um versículo aqui, tá? Que eu tô meio triste hoje, já bati porque o Arthur não veio. Mas o problema é do Arthur. Você está entendendo? A minha motivação não é você, a minha motivação é Cristo, é a sua revelação, o seu propósito em mim. Você entende? Minha motivação não é minha esposa, não é minha filha, claro. Para isso não. Você entende? Minha motivação de família é em outro nível. É em outro nível. Então, coloca a tua motivação em Deus. Tá? Louve a Deus pelo tempo, esse tempo, gente, é muito. Se eu tivesse ouvido essa palavra no tempo de. Porque alguns já estão no tempo aí, né? Mas no tempo de vocês, na idade do Mateus, na idade do Joaquim, rapaz, eu teria menos marcas. Eu teria menos marcas de pecado, de corrupção, de tanta coisa que destruiu minha vida também por décadas. Porque não vai pensar que você, eu deixei de fazer isso e eu continuo. Não, é um processo. É um processo, você entende? E se você não encarar, vai ficar assim. Aqui estava 2 anos já. Aquela parede parecia aqueles artistas petistas que pega qualquer coisa e vai jogar na parede e dizem que é arte. Você está entendendo? Mas não vão pensar de maneira errada, tá, gente? Nós fizemos isso por quê? Porque era legal, era bonito, sim ou não. Às vezes nós vamos fazendo isso na nossa vida. Criando coisas e quando a gente vê, a gente já saiu do original, tá? Não que a gente vai ter sim coisas, mas quem sabe talvez mais elaboradas.